Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês, fazer uma demonstração da solução de um problema usando o ES, né, que é o software aí que nós vamos utilizar no nosso curso, principalmente para as análises associadas a ciclo Rankine, ok? Antes de acessar o terminal de software, eu gostaria de mostrar para vocês o problema, né? É um problema muito simples que eu vou colocar aqui, mas o objetivo é demonstrar o uso da ferramenta, né? Então, basicamente, o que nós temos aqui, ó, é um ciclo Rankine padrão, tá ok? Em que nós temos representado aqui a bomba, né? Aqui o condensador, aqui a turbina e aqui a caldeira. Tá certo? Nós vamos ter a admissão de calor aqui na caldeira, trabalho sendo extraído aqui na turbina, entrada de trabalho na bomba e exportação, né, ou rejeição de calor pelo condensador. Nós vamos ter um fluido aqui que vai então ser admitido pela bomba, é bombeado, levado para a caldeira. Na caldeira vou ter, se for uma caldeira à base de combustão, vou ter queima de combustível, liberação de calor, né, associado ao poder calorífico desse combustível. Essa energia então vai ser liberada para queima, então através da queima desse combustível, para aquecer essa água, fazer ela mudar de fase, virar vapor. Eventualmente eu vou ter um superaquecedor aqui nessa caldeira também, né? Esses gases vão com muita energia, né, com elevada entalpia para a turbina. Na turbina ela sofre a expansão e ela entrega então para o condensador, né? Esse é o ciclo aí de forma bastante simplificada. Esse problema nós temos alguns dados aqui. Pressão de condensação mantida a 75 kPa, pressão de caldeira 3.000 kPa ou 3 MPa e temperatura de entrada da turbina 350 graus Celsius, tá? Aqui embaixo eu fiz um esquema de um diagrama TS para ilustrar esses processos, né? Todos esses processos aqui representados são processos reversíveis, tá ok? Então isso caracteriza o ciclo Rankine como o ciclo ideal, tá certo? Então nós temos o processo 1,2, um processo de bombeamento isentrópico, né? Isentrópico, o S constante. Nós temos o processo 2,3, que é a admissão de calor isobárica. Então seria aqui um processo de troca de calor, né? Ou admissão de calor isobárica, reversível. Aqui um processo de expansão na turbina isentrópica. E aqui nós temos aqui uma rejeição de calor, então troca de calor isotérmica, né? T constante. No caso é isobárica também porque nós estamos na mudança de fase, né? Que é P constante, né? Tá certo? Então em relação ao ciclo de Carnot, o que faz o nosso ciclo de Rankine perder eficiência em relação à eficiência de Carnot é basicamente o fato de nosso recebimento de calor, que é esse trajeto aqui em cima, né, não ser mais um recebimento de calor isotérmico, que é um processo muito difícil de se reproduzir na prática, né? Então ele acaba sendo um processo isobárico que é mais palpável de ser reproduzido, né? Isso faz com que a gente perca eficiência, tá certo? Bem, então nós vamos agora ao nosso exercício, que está colocado aqui. Eu vou acessar o terminal de software da UFSC, né? Vou dar 2 cliques aqui, vou fazer todo o processo aqui no meu computador.
né? Isso aqui vocês vão ter que baixar esse terminal de software e fazer o registro utilizando o ID UFSC de vocês. Isso deve ser feito com antecedência, tá ok, pessoal? Ele pede para verificar algumas informações, identidade do computador remoto. E ele está fazendo o registro, né? Isso aqui ele dá esse aviso informando que você tem 60 minutos para concluir o seu trabalho aqui. Essa é a área de trabalho do computador remoto da UFSC. Veja que aqui a gente já tem o ícone do ES de cara aqui, né? Então essa é uma versão que é disponibilizada aqui na UFSC. E assim a gente pode utilizar o ES porque ele a rigor é um software pago, né? Então a gente tem condições de utilizar ele aqui porque a UFSC tem licença dele, tá? Então eu posso executar o ES aqui. Veja que eu estou no ambiente virtual da UFSC, né? Então aqui ele diz que é uma licença acadêmica profissional. Essa é uma licença vinculada ao Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC, né? Mas que provavelmente é uma cortesia, né? Que eles oferecem, eles estendem para que a UFSC possa utilizar, outros pesquisadores da UFSC possam utilizar. Bem, estamos aqui na janela principal do ES. Nós vamos resolver um problema bastante simples, então nós vamos utilizar recursos bastante simples do ES, tá? E mostrar como é simples mexer com ele para resolver um problema simples como esse. Então veja que nós vamos utilizar aqui, ó, a primeira coisa que a gente deve fazer quando vai resolver um problema é arbitrar qual que é o sistema de unidades que nós vamos utilizar, né? Então eu vou aqui vir na janelinha de SI. Aqui ele permite que eu especifique as unidades, né, que eu vou tratar o meu problema. Temperatura em Celsius, as energias em kJ, funções trigonométricas em graus, pressão em kilopascal. Tá? Então eu vou deixar aqui, se a gente mexer para English, né, ele já mexe também no sistema de unidade. Ó. Então eu vou manter no SI e nas configurações padrão que estão aqui. Tá? Bem, então vamos começar a implementação do nosso problema. Nós podemos começar aqui a implementação indo principalmente colocando as condições, né, os dados que foram fornecidos. Então, para fazer um comentário no texto, ao implementar eu uso as aspas, posso usar também chaves, né? Então, dados de entrada. Nós conhecemos a pressão da caldeira, que vale 3.000 kilopascal. Posso botar entre chaves aqui, ó, a unidade para ele reconhecer. Ele reconhece, tá? Pressão de condensação que vale 75 kilopascal. E a nossa temperatura do ponto 3, que vale, vou fazer aqui o seguinte, eu vou colocar na forma de vetor. A chave junto à variável ele identifica como se fosse um vetor. Então a posição 3 do vetor temperatura. Né? Isso aqui vale 350 graus Celsius, tá? Posso dar um check aqui. Um check aqui em cima no vermelhinho. Ele já identifica que tem 3 equações e 3 variáveis. Eu posso mandar ele calcular. Ó. Solve, o que ele vai me dar? Pressão da caldeira, 3.000 kPa. Pressão de condensação, 75 kPa. Onde é que está a temperatura? A temperatura, como eu coloquei como vetor, a gente tem que vir numa tabela de vetores aqui. Está aqui o valor, 350. Tá? Bem, vamos continuar a nossa implementação. Vamos ponto a ponto. Vamos começar pelo ponto 1, que é a montante da bomba. O que nós conhecemos do ponto 1? No ponto 1, se vocês lembram lá no nosso diagrama TS, para um ciclo Rankine ideal, o ponto 1 é um ponto de líquido saturado, né, na pressão do condensador. Portanto, nós temos que o P1 é igual à pressão de condensação e nós temos também que o nosso título é zero, né? Nosso título é zero. Então, eu posso calcular a entalpia, não preciso nem fazer isso aqui, ó. Porque a gente não vai usar nada em função da pressão, nós não vamos
traçar nenhum vetor de pressão, não vai ser necessário. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte, avaliar a entalpia no ponto 1 a partir da pressão e do título. Agora eu vou usar então veja que eu tenho duas propriedades, né? Como eu estou na saturação, eu preciso, não basta ser só a pressão e temperatura, eu tenho que conhecer o título, né? Então conhecendo o título e a pressão de saturação, eu determino o estado termodinâmico. Então agora eu venho aqui na janela de Function Info e ele tem várias opções aqui, ó. Aqui são funções matemáticas, eu tenho funções de propriedades termofísicas, né? E outras funções que podem ser utilizadas também, mas que nós não vamos entrar agora, né? Para cálculo de transferência de calor, algumas correlações, alguns modelos de trocador de calor. Nós não vamos entrar nisso agora, tá? Vamos ficar aqui, vamos nos ater às questões de propriedades termofísicas, ok? Ele aqui também dá a opção de escolher qual é o modelo, o tipo de modelo que a gente quer. A gente pode trabalhar com o modelo de gás real, tá? Que é o que a gente tem interesse agora. Vamos determinar a entalpia. Então aqui qual que é a função que eu tenho que procurar? Tenho que procurar a entalpia aqui, ó. Veja que ele dá vários tipos de função aqui. Condutividade, CP, CV, propriedades termofísicas, densidade, tanto termodinâmicas como termofísicas. Entalpia, está aqui, ó. Entalpia para que fluido? Aqui eu escolho o fluido. Nosso fluido é água, né? Nosso sistema. Então, dei um paste, né? Ele também copia o H ali, ó. Tá? Então é entalpia da água numa temperatura e numa pressão. A pressão eu já sei que é a pressão de condensação. E a temperatura não vai ser a temperatura que eu vou usar. Eu vou usar título. O ES já reconhece que a letra X está associada a título. Então se eu colocar X aqui igual a zero, ele já vai entender que o estado termodinâmico desse ponto, a entalpia, vai ser calculada com base no título igual a zero na pressão igual a pressão de condensação. Tá? Perfeito? Uma outra propriedade que eu posso calcular aqui é o nosso volume específico, né? Então o nosso volume específico ele vale da mesma forma. Vou lá pegar qualquer propriedade, volume, metro cúbico por quilograma, e paste. Então o volume, vou copiar e colar isso que tem aqui, ó, para facilitar a minha vida, né? Tá ali ele, né? Volume 1. Tá ok? Entalpia, volume, vou calcular a temperatura também, porque depois eu pretendo calcular, mandar ele plotar um diagrama TS, então vai ser importante eu colocar a temperatura. Aqui eu posso colocar temperatura com título 0 preconde, que ele vai calcular a temperatura, ou eu posso usar já uma outra função que ele tem própria, que é a temperatura de saturação. Então a temperatura, porque eu sei que ela vai ser uma temperatura de saturação, já que esse fluido está no estado de líquido saturado, então eu vou simplesmente colocar a pressão de condensação aqui, tá? Posso calcular a entropia do ponto 1 também. Eu vou simplesmente copiar isso aqui em cima, para não precisar entrar lá no menu novamente, e só calcular, botar entropy aqui, que eu já sei que o nome da função é entropy. Então pronto, já determinei meu ponto 1. Posso fazer um check para verificar, 7 equações, 7 variáveis. Como são todos vetores, essas quantidades novas, ó, ele já montou uma tabelinha para mim. Vetores temperatura, entalpia, entropia e volume específico. Então o volume específico está em metro cúbico por quilograma, entropia está em kJ por quilograma Kelvin, entalpia kJ por quilograma e temperatura em Celsius. Ok? Vamos continuar com o nosso processo. Aqui é interessante, ó, tem uma opção de enxergar as equações formatadas. Você consegue, essa opção permite que você enxergue as equações de uma forma visualmente mais agradável de leitura e identificação, porque em algumas vezes aqui ainda está tranquilo que o programa está pequeno, mas você começa a escrever um programa com equações mais complexas, fica difícil de você visualizar parênteses, chave, você pode ter algum problema de inconsistência de abertura e fechamento de parênteses e fica difícil de identificar. Tá? Então, aquele é um recurso bastante interessante. Vamos para o ponto 2. O nosso ponto 2,
nós vamos ter o quê? O que nós conhecemos do ponto 2? É uma bombeamento isentrópico, então a entropia do ponto 2 é igual ao do ponto 1. Tá? Mas a pressão do ponto 2 eu já conheço que é igual à pressão da caldeira. Tá ok? Então o que eu posso determinar aqui? Posso determinar a entalpia do ponto 2. Como se trata de um processo reversível, aqui, né, um bombeamento reversível, eu posso calcular a entalpia do ponto 2 como a entalpia do ponto 1 mais o volume específico do ponto 1 vezes a pressão da caldeira menos a pressão de condensação, né? Integral de VDP, né? Que é aproximadamente o volume da entrada vezes o ΔP. Tá ok? Porque é um processo reversível aqui. Então, essa é uma forma de eu calcular a entalpia do ponto 2. Posso calcular também aqui a entropia do ponto 2. Vou copiar daqui para ficar mais fácil. Opa. Então, a entropia da água na pressão de caldeira e a entalpia igual a H2. O que mais que eu vou precisar no ponto 2? Posso calcular a temperatura do ponto 2 também. A temperatura do ponto 2 vai ser igual. Aqui eu não posso usar mais Tsat, né? Aqui tem que ser temperature. Porque eu já estou numa região de líquido subresfriado, né, gente? Só lembrando. Vou voltar aqui, né? Voltando no nosso desenho, nós estávamos no ponto 1 saturado, comprimimos para uma região de líquidos subresfriado. Isso aqui está exageradamente um zoom muito exagerado aqui, justamente para a gente identificar bem que existe um ponto 1 para um ponto 2, mas o ponto 2 vai ser quase em cima do ponto 1, porque a gente está falando dessa região e nessa região é líquido subresfriado, e a gente sabe que o líquido, ele em muitas aplicações, nessa inclusive, o comportamento dele se torna muito próximo de um comportamento incompressível, certo? Portanto, se a gente tem um processo de bombeamento isentrópico, ou seja, um processo adiabático irreversível de bombeamento, a entropia se mantém. E se eu estou fazendo esse processo num líquido, cujo comportamento é muito próximo de um comportamento incompressível, quer dizer que o volume específico ou a densidade desse fluido se mantém também. E a gente sabe que para uma substância simples compressível, né, da definição termodinâmica, basta que eu conheça duas propriedades que eu conheço, eu estabeleço o estado termodinâmico. Então, se a entropia e o volume se mantêm, o estado termodinâmico é coincidente de 1 e 2. Mas a gente sabe que isso não é exatamente verdade, porque o fluido não é perfeitamente incompressível. E como ele não é perfeitamente incompressível, o ponto 2 vai estar um pouquinho deslocado do ponto 1. Um pouquinho deslocado do ponto 1. Tá? Ou seja, ele vai estar com a temperatura um pouquinho maior. Tá ok? Então eu vou pedir para ele plotar essa temperatura para mim também. Calcular a temperatura. Ok? Acho que o ponto 2 está já estabelecido. Vamos para o ponto 3. Nós vamos ter que a entalpia do ponto 3 é igual, vou pegar aqui em cima, entalpia. Ponto 3 já é um dado de entrada, né? O ponto de maior energia aí que nós temos, né? Pressão da caldeira, temperatura é igual a temperatura 3, que já é conhecida, né? É daqui que sai o conteúdo energético, né? Que vai ser fornecido para a turbina e para ela extrair o trabalho. Então a entalpia 3 está aqui, a entropia 3 vem daqui, mesmas condições de entrada, mesmos dados, né, que podem ser utilizados para calcular. E está fechado, é isso que eu preciso. Ponto 4. Ponto 4 é a saída da turbina, entrada do condensador. No meu ponto 4, o que eu vou ter?
entropia do ponto 4 é igual à entropia do ponto 3. Processo isentrópico, né? Expansão isentrópica. E a pressão do ponto 4 eu conheço, que é a pressão de condensação. Então a entalpia do ponto 4 vai ser igual à entalpia avaliada na entropia, igual à entropia 4, e na pressão igual à pressão de condensação. Por último, eu posso determinar a temperatura do ponto 4 também, né? Mas a temperatura do ponto 4 vai ser igual à temperatura do ponto 2. Né? Mas posso fazer aqui, porque eu já sei que vai ser saturado, né? Então, essa temperatura aqui posso aqui ficar a gosto do freguês, né? Mas a rigor eu posso determinar minha temperatura também a partir da entropia e da pressão. Tá certo? 15 equações, 15 variáveis. Mandei rodar. Está aqui. Né? Está aqui a nossa matriz de resultados. Então eu tenho temperaturas, entalpias, entropias. Né? Volume específico, eu calculei o primeiro ponto. O que está faltando? Em geral, eu vou estar querendo calcular a eficiência do ciclo, né? Então, eu vou calcular a eficiência térmica do nosso ciclo. O que é eficiência térmica? Eta é igual ao trabalho líquido gerado, ou W, né? Líquido dividido pelo quanto de energia que eu botei no meu sistema, né? Que é o calor que vem pela caldeira. Quanto é que vale o W líquido? Vou fazer aqui fora primeiro. Posso colocar em cima ou embaixo, tá, gente? Se eu quiser chegar e agora colocar isso aqui, ó, depois, o ES, ele vai entender, ele vai compreender. Para ele não interessa a sequência de equacionamento, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, ele vai compreender aqui ou depois, tá? Eu faço aqui por questão de organização de leitura de código. Como esse é um código que está muito simples e fácil de ler, é um código muito simples, eu consigo fazer essa sequência facilmente, né? Não que isso vá acontecer em outros modelos de sistemas térmicos, mas aqui está muito fácil de fazer. Então, para a leitura, eu gosto de colocar na forma sequencial, né? Então, W líquido vai ser igual ao W da turbina menos o W da bomba, né? E o nosso Q da caldeira vai ser igual, o que é o Q da caldeira? O Q da caldeira é igual ao calor que entra na caldeira, calor, né, por unidade de massa vai ser o H3 menos H2. O trabalho na turbina vai ser H3 menos H4 e o trabalho na bomba vai ser H2 menos H1, né? Então nós vamos voltar lá no nosso código. Então aqui vai ser H3 menos H3 menos H2, né? Calor na caldeira. Trabalho na turbina vai ser igual a H3 menos o H4 na entrada da caldeira e o W de bombeamento, né, da bomba vai ser igual a H2 menos H1. É isso. Podemos dar um confere aqui, 20 equações, 20 variáveis. Pode dar uma olhada nas equações aqui de uma forma mais organizada. Turbina. Então, legal. Podemos agora mandar calcular. Calculou aqui, ó, trabalho na caldeira, 2.729 kJ por quilograma, energia recebida, né, específica. Trabalho de bomba, 3 kJ por quilograma. Trabalho de turbina, 713 kJ por quilograma. Trabalho líquido, 710. Eficiência, 26%. Tá? Posso agora
Se eu quiser aqui, né, para destacar a eficiência, posso chegar aqui, deixar isso aqui amarelo, chamar mais atenção. Posso olhar aqui, né, as temperaturas, a temperatura de condensação 91 graus, 0,76. Temperatura de entrada da turbina 350. Ó, a temperatura do ponto 2, que é a saída da bomba, praticamente igual à temperatura de entrada da bomba, foi aquilo que nós estávamos falando. O estado termodinâmico praticamente não varia, porque é um fluido incompressível. Mas varia, né? Mas é muito pouco. Entalpias, entropias, né? Quer dizer, a entropia do ponto 1 e 2 na bomba são iguais, e na turbina 3 e 4 também são iguais. Tá? Então, pessoal, nós podemos usar aqui agora os nossos dados que nós obtivemos na solução da simulação do sistema, e podemos traçar um diagrama TS. Então, para fazer isso, eu posso vir diretamente nesse ícone, Property Plot, e selecionar água, diagrama TS, e aqui prescrever linhas de isobárica, se eu tiver interesse, no caso eu tenho, que eu ver a linha de pressão alta, a linha de pressão baixa, 75 kPa, e mais nada, não quero mais nenhuma linha de pressão, né? Só desmarcar aqui. Com relação ao volume, eu tenho interesse na linha de volume do ponto 1, nosso ponto 1 aqui, né? Nosso volume específico, mais nenhuma, então está tudo desmarcado. Quero também mostrar as linhas de título constante, né? Então eu venho aqui, dou um OK, mostrei o meu diagrama TS. Linha de pressão de caldeira, pressão de condensação, né, isobáricas, linha de volume constante, lá no meu ponto 1. Veja que ainda está faltando mostrar os pontos aqui, então eu preciso vir em Plots, Overlay Plot, e aqui eu vou estabelecer onde é que eu vou demarcar os meus pontos de temperatura e entropia no meu diagrama TS ali, né? Então meu eixo X vai ser entropia, meu eixo Y vai ser temperatura. Esses dados vão vir da nossa Array Table, que é aquela nossa tabela ali, certo? E eu vou agora marcar para ele fazer um update automático, porque se eu mudar os dados eu quero que o gráfico seja atualizado automaticamente, e quero que ele mostre também os pontos da minha Array Table, o número, né, para eu identificar facilmente qual é cada um dos pontos no gráfico, né? Não vou usar nenhuma linha ligando esses pontos, vou usar um quadrado e vou usar a cor vermelha. Pronto, está aqui, ó. Então nós temos o ponto 3, entrada da turbina, ponto 4, saída da turbina, entrada condensadora, 75 kPa, sai líquido saturado, ponto 1 e ponto 2, perceba que estão praticamente um em cima do outro, né? Aquilo que a gente já falou, um bombeamento isentrópico, uma substância praticamente incompressível, então os pontos no gráfico vão ser praticamente idênticos, né? Então do ponto 2 ele aquece até o ponto 3, né? Nós podemos ver aqui, ó, voltando aqui, que de fato a temperatura do ponto 2 é pouca coisa, quase nada maior do que a do ponto 1, né? Então, e a entropia é a mesma, ou seja, a entalpia também variou muito pouco. Então, é quase um estado termodinâmico coincidente, né? Mas não é, a rigor. Bem, então, dito isso, algo que a gente pode fazer aqui, né? Nosso diagrama TS está colocado aqui. Posso agora, se eu tiver interesse, por exemplo, reduzir a minha pressão de condensação. Vou reduzir ela para 75 para 40 kPa. Tá? A eficiência aumentou de 26 para 28%. Redução da temperatura de rejeição de calor, de acordo com o ciclo de Carnot, a eficiência diminui. A eficiência aumenta, né? A eficiência do ciclo aumentou. A gente pode verificar isso no gráfico aqui também. Ó. Tá vendo que agora o nosso ponto 4 veio um pouquinho mais para baixo. O nosso ponto 1, ponto 2 veio também, só que a gente não tem a linha de 40 kPa aqui. Posso adicionar ela, né? Mas é só para mostrar que o gráfico se atualiza automaticamente, tá ok? Outra coisa que a gente pode fazer aqui é fazer uma análise paramétrica. Por exemplo, se eu quiser comentar a pressão de condensação, vou tentar fazer um check e vejo que tenho 20 equações e 21 variáveis. Então eu não vou conseguir resolver se eu tentar simular, certo? Então o que eu faço? Vou ter que agora fazer um estudo paramétrico com uma variável a mais do que uma equação,
posso criar uma tabela paramétrica diferente da minha array table. Tem uma tabela paramétrica onde eu estipulo o número de runs que eu vou querer. No caso, vou querer 10 mesmo. E posso fazer eficiência em função da minha pressão de condensação, por exemplo, né? Posso adicionar o título também, para verificar como é que vai ficar esse título. Está aqui ele. Dou um OK. Tá? Então agora o que eu vou fazer? Vou varrer minha pressão de condensação, que é a minha variável independente, entre 10 e 100 kPa, por exemplo, né? E vou mandar rodar. Opa, deu algum problema aqui? Não, rodou, está aqui. Então perceba, gente, que eu obtive uma eficiência para cada pressão de condensação, né? Então, a pressão de 10, de 20, kPa de 30, a gente tinha 75, né, que estava por aqui, que dava 26%, né, com título de 0,88. Então perceba que isso aqui permite que a gente faça análises de engenharia, né, e observe, por exemplo, posso fazer um gráfico, né, em cima disso aqui, que é o seguinte gráfico aqui, ó, um novo plot. Posso fazer o eixo X, eu posso botar a pressão de condensação, no eixo Y a minha eficiência. Posso fazer um automatic update, que não vou precisar, né? Mas eu acho que isso aqui é o suficiente. Só vou adicionar uma legenda para esse gráfico aqui. Agora ele está puxando da minha parametric table, tá? E eu vou fazer em linha, vou botar símbolos aqui e vou plotar. Então perceba aqui, ó, ele criou para mim esse gráfico. Vamos puxar aqui o nossa legenda para cá. Então a eficiência caindo com o aumento da pressão de condensação, tá certo? Poderia também incluir aqui, nesse mesmo plot, então o overlay no plot 3, né? Vou botar aqui a minha pressão de condensação, mas no eixo Y eu vou botar o meu título, tá? Só que agora, em vez de botar no mesmo eixo principal, vou jogar no eixo secundário, à direita, tá certo? E daí posso colocar aqui a minha legenda, e como já está aqui. Então perceba, gente, que eu consigo facilmente mexer com gráficos, fazer análise aqui utilizando essa ferramenta, né? Então o título aqui, o título aumentando à medida que eu estou aumentando a pressão de condensação, né? E ao mesmo tempo a eficiência caindo, né? Então, se por um lado eu ganho com relação à confiabilidade na turbina, né? Por outro lado eu perco em eficiência, né? Isso aqui pode ser uma análise importante em algum momento do projeto, do sistema, tá? Acho que é isso aí, por enquanto, para passar essa ideia para vocês. Espero que seja de algum proveito esse vídeo para vocês aí, tá bom, pessoal? Obrigado e até mais.